Bom dia, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs em Cristo. Que a paz e a presença de Deus estejam com você neste momento. Hoje, eu te convido para uma das orações mais profundas que podemos fazer, a oração ao Espírito Santo, aquele que consola, orienta e fala ao nosso coração quando o mundo faz silêncio. Quantas vezes você já desejou ouvir a voz de Deus claramente, sem confusão, sem dúvidas, sem medo de errar o caminho? O Espírito Santo é essa voz. É Ele quem traduz os sussurros de Deus em direção para a sua vida. É Ele quem acalma o seu coração quando tudo parece sem sentido. Neste vídeo, nós vamos buscar juntos a presença viva do Espírito Santo, não apenas com palavras, mas com entrega. Vamos pedir que Ele limpe o que precisa ser limpo, cure o que está ferido e reacenda o fogo que talvez o tempo tenha apagado. Então fique comigo até o final, porque nós vamos fazer uma oração poderosa e guiada, onde você sentirá o Espírito Santo tocar o seu coração de maneira real. Mas antes, eu quero te pedir um ato de fé. Escreva nos comentários: Espírito Santo, fala comigo hoje. Esse simples gesto é uma semente espiritual. É a tua forma de dizer: Senhor, eu estou pronto para te ouvir. Curta este vídeo, inscreva-se no canal Fonte da Oração Eterna e compartilhe com alguém que precisa sentir novamente a voz de Deus. Agora abra o seu coração, respire fundo, porque hoje o Espírito Santo vai falar com você. Há momentos na caminhada de fé em que o coração clama, mas o céu parece calado. Você ora, chora, pede direção, mas tudo o que ouve é o eco da própria alma. E é aí que muitos pensam que Deus se afastou. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparo. O Espírito Santo não fala em meio ao barulho do desespero. Ele fala no terreno fértil da confiança. Ele sussurra onde há fé e não onde há ruído. Às vezes, ele se cala para ensinar que ouvir Deus não é apenas esperar respostas, mas aprender a reconhecer sua presença, mesmo quando ela não vem com palavras. Na Bíblia, Elias fugiu para uma caverna, cansado, com medo, achando que Deus tinha o abandonado. Mas a voz do Senhor não veio no vento, nem no terremoto, nem no fogo. Ela veio num sussurro suave. Foi no silêncio que Elias percebeu que Deus ainda estava ali. Talvez você esteja vivendo o mesmo agora, um tempo em que tudo parece quieto demais. Mas o Espírito Santo quer te dizer hoje: eu nunca parei de falar com você, apenas quero que aprenda a me ouvir no coração, e não apenas nos ouvidos. O Espírito Santo fala por meio da paz que te invade quando tudo desaba, pela palavra que toca fundo, sem explicação, pelo consolo que vem sem motivo. E se você quiser ouvir Deus, antes de tudo precisa parar de lutar sozinho, de correr atrás de respostas humanas e abrir espaço para o Espírito falar. Feche os olhos por um instante e sinta: Deus não está distante, Ele está aí, apenas te ensinando a ouvir de um novo jeito. Quantas vezes você se viu diante de uma escolha difícil, sem saber qual caminho seguir, qual palavra dizer, qual direção tomar? É nessas horas que o Espírito Santo se revela como o conselheiro fiel, aquele que conhece o fim desde o começo e que vê o que nós não conseguimos enxergar. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade e que ele nos guia em toda a verdade. Isso significa que quando você não sabe o que fazer, ele já tem a resposta. Só está esperando que você se acalme o suficiente para ouvi-la. Mas muitas vezes queremos que Deus confirme nossos planos, quando o que o Espírito Santo deseja é transformar nosso coração antes de revelar o caminho. Ele não quer apenas te mostrar o que fazer, quer te ensinar a decidir com sabedoria, com paz e com discernimento. O Espírito Santo fala com leveza. Ele não empurra, ele orienta. Ele não grita, ele inspira.
Você o reconhece quando sente uma convicção interior, uma paz serena, mesmo que a escolha pareça ilógica aos olhos do mundo. É aquele sentimento que diz: vai, porque eu estou contigo. Ou, às vezes, aquele incômodo sutil que diz: não é por aí. Há momentos em que Deus permite portas se fecharem não como punição, mas como proteção. E o Espírito Santo é o responsável por trancar as que não te levam à vontade de Deus. Por isso, quando tudo parecer incerto, ore assim: Espírito Santo, se não for da tua vontade, fecha. Mas se for teu plano, mesmo que eu não entenda agora, me dá paz para seguir. Ele vai responder: talvez não hoje, nem do jeito que você espera, mas com o tempo, você verá que cada passo foi dirigido por ele. Porque o Espírito Santo não erra o caminho. Quem aprende a andar com ele nunca se perde. Nos momentos de dor, quando o coração parece em pedaços e a fé vacila, é natural pensar que Deus ficou em silêncio. Mas é justamente na aflição que o Espírito Santo fala mais perto, mais baixo, porque ele está ao seu lado, não distante. O apóstolo Paulo escreveu que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que até quando você não consegue orar, quando faltam palavras, ele ora por você. Ele traduz as lágrimas em súplicas, o suspiro em pedido e o silêncio em fé. A aflição tem um som próprio, o som da alma quebrada que se abre para o consolo divino. O Espírito Santo entra nesse espaço e sussurra: você não está só. E mesmo que o problema ainda não tenha mudado, algo muda dentro de você. É a presença dele gerando força onde havia cansaço, esperança onde havia desânimo. Quando Jesus prometeu o Espírito Santo aos discípulos, ele o chamou de Consolador. Essa palavra vem de Paráclito, aquele que caminha ao lado. Ele não promete tirar todas as dores, mas promete nunca deixar você passar por elas sozinho. E é nessa comunhão silenciosa, no meio do sofrimento, que muitos ouvem a voz mais pura de Deus. Filho, eu ainda estou aqui. Confia. Não despreze a aflição, porque muitas vezes é nela que Deus te amadurece espiritualmente. E o Espírito Santo é o mestre desse processo. Ele transforma dor em propósito, fraqueza em sabedoria, desespero em oração. Hoje, se o seu coração está pesado, diga baixinho: Espírito Santo, fica comigo. Mesmo que eu não te ouça, não me deixes desistir. Você vai perceber, a voz de Deus está aí, escondida entre as batidas do seu próprio coração. Ouvir a voz do Espírito Santo não é um dom reservado a poucos. É um relacionamento disponível a todos que desejam caminhar com Deus em intimidade. Mas para reconhecer a voz do Espírito, é preciso aprender a distinguir o som da alma do som do céu. A alma fala depressa, o Espírito fala com paz. A alma quer resposta, o Espírito quer direção. A alma grita, o Espírito sussurra. É por isso que muitos não o ouvem, não porque ele não fala, mas porque o coração está cheio demais, cheio de ansiedade, medo, opiniões e ruídos. O Espírito Santo fala em ambientes limpos, um coração rendido, uma mente em silêncio, uma vida entregue. Ele fala por meio da palavra, uma passagem que parece escrita só para você. Ele fala através de uma pessoa, alguém que diz exatamente o que você precisava ouvir. Ele fala até pelas circunstâncias, fechando portas que você insistia em abrir. Mas, acima de tudo, ele fala no íntimo, onde ninguém mais tem acesso. Por isso, se quiser ouvir a voz de Deus, não corra para fora, corra para dentro. Ore, mas depois da oração, permaneça quieto. Muitos falam com Deus, mas poucos ficam tempo suficiente para ouvi-lo responder. O Espírito Santo não é uma emoção passageira, ele é presença contínua. E quanto mais você se aproxima, mais clara sua voz se torna. Até que um dia você percebe que não é mais você quem decide, é ele quem guia.
Não é mais você quem tenta controlar, é Ele quem conduz. E quando isso acontece, a vida muda. Porque quem aprende a reconhecer a voz do Espírito Santo nunca mais se confunde entre o medo e a fé. Ele te ensina a discernir o que vem de Deus, o que vem do inimigo e o que vem do teu próprio coração. Hoje, o Espírito Santo quer treinar seus ouvidos espirituais. Quer que você aprenda a perceber quando ele diz, espere, quando ele diz, avance, e quando ele apenas te envolve em silêncio para que aprenda a descansar. Ele fala, e quando você decidir ouvir, nada mais será como antes. O Espírito Santo não é apenas consolo e direção, ele também é correção, e toda correção que vem de Deus nasce do amor. O mesmo Espírito que te abraça na dor é aquele que te alerta quando você começa a se afastar do propósito. Ele não te acusa, ele te convence. Há uma diferença imensa entre a voz do inimigo e a voz do Espírito. O inimigo te condena para te afastar de Deus. O Espírito te convence para te trazer de volta a Deus. Quando você sente no coração aquele incômodo sutil depois de uma escolha errada, não é culpa, é cuidado. É o Espírito Santo dizendo, filho, esse não é o caminho. Ele não quer te envergonhar, ele quer te alinhar. Na Bíblia, Davi experimentou essa voz após pecar. Ele não foi rejeitado por Deus, mas foi confrontado por ele. E quando Davi se rendeu, o Espírito Santo o restaurou, transformando culpa em arrependimento e arrependimento em novo começo. O mesmo acontece conosco. Quando deixamos o Espírito Santo nos corrigir, ele nos limpa sem nos destruir. Ele nos molda sem nos quebrar completamente. Ele nos confronta, mas logo depois nos consola. Muitos fogem dessa correção porque têm medo de perder o amor de Deus, mas é justamente a correção que prova o amor dele. Um pai que ama corrige, e o Pai Celestial faz isso com doçura e sabedoria, nunca com dureza ou humilhação. Hoje talvez o Espírito Santo esteja te mostrando algo que precisa mudar, um hábito, uma palavra, uma direção, uma atitude. Não ignore, porque cada vez que você obedece à voz do Espírito, algo dentro de você é libertado. Ele não quer te punir, ele quer te refazer. Então ore assim, Espírito Santo, não me deixes viver no erro. Se eu estiver longe, me chama de volta. Se eu estiver cego, abre meus olhos. Se eu estiver endurecido, amolece meu coração. E saiba, a correção do Espírito nunca é o fim, é o início da restauração. Há um tipo de paz que o mundo não entende. Não é a ausência de problemas, não é ter tudo resolvido, nem viver sem preocupações. É a paz que vem quando o Espírito Santo governa o coração. Aquela serenidade que permanece mesmo quando a tempestade ainda não cessou. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Essa é a paz do Espírito. Ela não depende das circunstâncias, depende da presença, porque o Espírito Santo não remove o vento, mas ensina você a dormir no barco enquanto ele sopra. Muitos tentam alcançar essa paz buscando soluções externas, mais segurança, mais controle, mais respostas. Mas o Espírito Santo te chama para um descanso mais profundo, o descanso da alma em Deus. Quando ele habita em você, os ruídos de fora perdem força. Você começa a discernir o que realmente importa, e as coisas que antes te tiravam o sono já não te dominam mais. Essa paz é fruto do relacionamento. Ela não vem de um momento, vem da constância. Cada oração, cada lágrima, cada ato de fé constrói dentro de você um altar onde o Espírito habita. E quando ele habita, a ansiedade perde o trono. Talvez hoje você esteja em meio a um caos financeiro, emocional ou espiritual. E tudo o que você quer é um pouco de paz. Então feche os olhos e diga, Espírito Santo, toma o controle, acalma o meu coração, me ensina a confiar, mesmo sem entender.
você perceberá que, pouco a pouco, a tempestade interna vai se aquietando. Não porque tudo mudou lá fora, mas porque Deus mudou algo dentro de você. Essa é a paz que o mundo não pode dar e também não pode tirar. Ela é a marca daqueles que aprenderam a ouvir a voz do Espírito Santo no meio da confusão e encontraram descanso nos braços de Deus. O Espírito Santo não veio apenas para consolar você. Ele veio para transformar você. Enquanto o mundo tenta mudar as aparências, o Espírito muda a essência. Ele trabalha em silêncio, mas o resultado é visível. O coração que antes era impulsivo se torna manso. A mente que vivia em confusão aprende a descansar. E a alma que antes buscava respostas em todo lugar passa a confiar em Deus sem precisar entender tudo. A transformação que o Espírito faz é profunda e constante. Ele não te dá um novo comportamento, ele te dá um novo coração. E é por isso que quem vive sob a direção do Espírito não apenas muda atitudes, muda a natureza. As coisas que antes te dominavam já não têm o mesmo poder, porque o Espírito Santo começa a habitar nas áreas que antes estavam sob o controle do medo, da culpa ou do pecado. No livro de Ezequiel, Deus prometeu: porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus caminhos. Dessa é a essência da transformação. Não é força humana, é obra divina. É o Espírito Santo agindo em cada decisão, em cada renúncia, em cada vitória silenciosa. Mas esse processo exige entrega. Deus não transforma o que você insiste em esconder. Ele só cura o que você coloca nas mãos dele. Por isso, o Espírito Santo te convida hoje a abrir o coração, sem máscaras, sem resistência, sem medo. Talvez você esteja lutando contra o mesmo erro há anos, mas o Espírito Santo quer te dizer: não desista de você. Eu ainda estou trabalhando. A transformação é diária. É um processo que às vezes dói, mas liberta. E um dia, quando você olhar para trás, vai perceber que aquilo que te fazia tropeçar agora é testemunho da graça que te sustenta. O Espírito Santo é o escultor da sua alma, e pedra por pedra ele está revelando a imagem de Cristo em você. Viver guiado pelo Espírito Santo não é uma experiência momentânea, é um estilo de vida. É acordar e dizer: bom dia, Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer em mim hoje? É caminhar não pela ansiedade do amanhã, mas pela confiança de que Deus já está lá. O Espírito Santo quer participar das suas decisões, mas também dos seus detalhes. Ele quer estar com você na oração, mas também no trabalho, nas conversas, nas dúvidas, nas esperas. Muitos pensam que ele se manifesta apenas em grandes milagres, mas a verdade é que o maior milagre é quando ele muda o rumo de um pensamento, redireciona uma atitude e te impede de seguir por um caminho que te afastaria de Deus. Ser guiado pelo Espírito é viver com sensibilidade espiritual. É aprender a perceber o tempo certo de agir e o tempo de esperar. É andar com o coração pronto para obedecer, mesmo quando não entende o motivo. E é justamente nessa obediência silenciosa que a presença dele se manifesta com poder. O Espírito Santo não precisa de perfeição, ele precisa de disposição. Ele se move em corações disponíveis, não em corações impecáveis. E quanto mais você o convida a participar do seu dia, mais ele te ensina a discernir a voz de Deus no meio do barulho do mundo. Quando o Espírito Santo guia sua vida, o medo perde espaço, a fé ganha forma e a graça se torna visível. Você começa a perceber que nada é coincidência. Cada encontro, cada porta, cada palavra é parte de um propósito maior. Hoje, o Espírito Santo te chama para viver em parceria com Ele. Não apenas orar quando as coisas apertam, mas andar com Ele em constância. E quando essa caminhada se torna diária, a vida deixa de ser uma sequência de incertezas e passa a ser uma jornada de comunhão. Feche os olhos por um instante e diga: Espírito Santo,
Não quero mais caminhar sozinho. Guia-me, ensina-me, molda-me e faz a tua vontade em mim todos os dias. Porque quando o Espírito Santo dirige a sua vida, até os passos incertos te levam ao lugar certo. Senhor meu Deus, neste momento de silêncio e reverência, nós nos colocamos diante de ti. Pai, queremos te agradecer pela tua presença e pedimos, envia sobre nós o teu Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus, habitar em nossos corações. Nós te entregamos nossos pensamentos, nossos medos, nossas dúvidas e o peso dos dias difíceis. Nada queremos reter. Queremos ser vasos limpos, prontos para ouvir e obedecer a tua voz. Senhor, eu te entrego as áreas da minha vida onde tenho tentado controlar com minhas próprias forças. Toma o meu coração, as minhas decisões, os meus planos. Que o teu Espírito Santo me conduza por caminhos de paz, mesmo quando eu não entendo o porquê. Hoje eu descanso nos teus braços e digo: Espírito Santo, eu te entrego tudo. Espírito Santo, eu creio que tu estás aqui. Mesmo que eu não te veja, eu sei que a tua presença me envolve agora. Tu és o consolo que o mundo não pode oferecer, a voz que fala mais fundo que o medo. Aumenta a minha fé, Senhor, que eu não duvide da tua voz, nem do teu cuidado. Ensina-me a ouvir mais do que falar, a confiar mais do que questionar. Dá-me sensibilidade espiritual para reconhecer quando és tu quem está me guiando. E mesmo quando eu não entendo os teus caminhos, que eu permaneça firme, sabendo que a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Eu creio, Espírito Santo. Fala comigo, molda-me e fortalece a minha fé. Espírito Santo, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Fala no meio do meu silêncio, fala nas minhas escolhas, fala nas dores que ainda não compreendo. Mostra-me o caminho certo, mesmo quando o mundo tenta me confundir. Enche-me da tua sabedoria. Que as minhas palavras tragam vida e não feridas. Que as minhas atitudes reflitam o teu amor e que cada decisão seja feita sob tua direção. Se houver em mim algo que entristece o teu coração, revela-me, Senhor. Purifica o meu interior, limpa os meus pensamentos e coloca em mim o desejo constante de te agradar. Hoje eu te peço, Espírito Santo, guia-me todos os dias da minha vida. Senhor, obrigado. Obrigado porque mesmo quando o mundo me decepciona, o teu Espírito me renova. Obrigado porque não preciso viver perdido, pois a tua voz me direciona. Obrigado pelas vezes em que o teu silêncio me ensinou mais do que 1000 palavras. Hoje eu reconheço. Se estou de pé, é porque o teu Espírito me sustentou. Se ainda acredito, é porque o teu amor não desistiu de mim. Obrigado, Senhor, por não me deixar sozinho nem um dia sequer, e por me ensinar, através do teu Espírito, a encontrar paz mesmo nas tempestades. Que o Espírito Santo permaneça contigo, te fortalecendo nas lutas, te guiando nas decisões e te enchendo de paz. Que ele te faça discernir a voz de Deus no meio do barulho do mundo. Que te dê sabedoria quando o caminho parecer confuso e consolo quando o coração estiver cansado. Hoje eu declaro, a partir deste momento a presença do Espírito Santo te acompanha. Você não anda mais sozinho, porque Deus habita em você. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, agora e para sempre. Amém.